É, boa noite pra vocês, né? Eu posso se vir às 6h30. Já clica no botão vermelho e já clique no botão do like, né? Bem, hoje eu venho falar sobre o movimento monarquista, que particularmente eu apoio. Claro que aqui dentro do nosso movimento, do nosso canal no YouTube, nosso TikTok, das redes sociais, a gente apoia todos as partes da terceira posição. E o movimento ao qual eu participo é o movimento monarquista. Então eu vou contar um pouco sobre os problemas que tem no movimento monarquista aqui de forma um pouco breve. No outro vídeo que eu postei anteriormente, eu percebi que eu tava muito fazendo isso aqui, ó. Fazendo muito barulho, assim. Eu simplesmente não sei como que evita esse barulho. Porque é meio. É. Automático mesmo. Mas ao passar dos vídeos aí, a minha voz vai ficar mais agradável. No caso vocês queiram aí, eu posso estar mudando por uma IA. Que vai ser uma voz bem mais agradável, né, eu diria. Então, o movimento monarquista, ele surgiu logo após. Quer dizer, ele já existia na época imperial, só que era literalmente. É tipo um movimento republicano na república, sabe? Mas ele foi surgir, o movimento de restauração da monarquia foi surgir depois da proclamação da república. Ele surgiu através de conflitos, teve alguns conflitos de monarquistas, só que acabou não dando certo. Que até o próprio Dom Pedro II, que é o. Na minha opinião, acho que ele deveria ter ido para Minas Gerais e organizar um exército lá para combater o golpe, né? Porque ele estava indo pra Minas Gerais. Aí ele falou, não, vou voltar pro Rio. Só que eu acho que ele deveria ter ido pra Minas pra fazer uma reação. Eu acho que o Dom Pedro II deveria ter feito uma reação, mas enfim. Teve vários príncipes que tiveram. Chefe da Casa Imperial do Brasil, que tiveram várias atitudes diante do governo, vários movimentos que eles se identificaram. E atualmente, o movimento monarquista brasileiro não faz praticamente nada. Por quê? Porque a maioria da forma da propaganda da mídia deles é a mídia antiga, é a forma de falar antiga. Se você for perceber, os núcleos, a maioria dos núcleos monarquistas são pessoas mais de idade, mais idosas, principalmente da Casa Imperial do Brasil, propriamente, né? E os que têm poder não é tipo oficial. Por exemplo, TV Imperial. Não é o movimento monarquista que apoia isso, apoia aquilo, é só mais um meio de propaganda que eu acho muito útil, TV Imperial. Eu acho que ele mistura a propaganda com a atualidade, o que todo mundo vê atualmente. Os vídeos curtos, os vídeos longos até. Eu acho que eu nunca mais vi um vídeo da TV Imperial, mas ele é muito útil. E é uma das críticas que eu tenho com a terceira posição, né? E eu acho que devia ter mais TVs imperiais por aí, e mais movimentos sólidos, que é o que a Casa Imperial do Brasil é. E também, sobre a terceira posição, não apoio nem o capitalismo, nem o comunismo. Então eu quero falar pra vocês sobre como que o movimento monarquista está se fundindo com o movimento bolsonarista, com o movimento liberal. Por que isso ocorre? Porque muitas vezes até os próprios acabam surfando na onda bolsonarista para ganhar mais uma notoriedade no meio político. Que eu não concordo com isso. Eu acho que nós, os monarquistas, deveríamos ter mais independência sobre isso. E não colocar um representante não legítimo, que é o Bolsonaro. A gente deveria colocar um representante legítimo, que é o chefe da Casa Imperial, como o cabeça do movimento. E também teve em 2022, coisa que eu me arrependo muito de ter ido, a manifestação do Bolsonaro, que os monarquistas falaram, vamos lá, monarquistas, ser monarquista na Avenida Paulista junto com os bolsonaristas. Era uma vergonha, porque toda hora que. Tipo assim, tinha alguns monarquistas de verdade lá. Só que tinha cara que só pegava a bandeirinha e ia embora. Ia pra todos os lugares. Tipo assim, tinha um cara falando lá com a bandeira imperial gigante lá. Só que, tipo, ninguém tava ligando, ninguém tava saindo da bolha. Eu vi até um cara reclamando lá. Não sei quem é esse cara, mas ele falou comigo, nossa, a gente aqui tá dentro da bolha. Apesar de a gente estar na rua, tá com um carro gigante, com um caixa de som, a gente tá na bolha. Porque ninguém comunicava ninguém e a gente era um vassalo do Bolsonaro lá, o movimento monarquista. Então a gente tem que ter muito cuidado, nós monarquistas, com isso. E eu acho que também a postura da Casa Imperial do Brasil deveria ser mais poderosa. Mais. Não apoiar movimentos assim, sim o nosso próprio movimento. Não se misturar. Claro que a gente poderia sim fazer um aparecer em movimentos bolsonaristas para fazer propaganda da gente. Imagina um grupo de 50 pessoas monarquistas falando pros bolsonaristas sobre o movimento monarquista. Só que a gente tava, tipo, vassalado lá. E me arrependi muito. Anteriormente falei que eu me arrependi. Porque teve um movimento lá no. Movimento não, teve a marcha.
do exército mesmo, lá no Ipiranga. Eu sempre vou, dia 7 de setembro, eu sempre vou lá no Ipiranga. E eu acabei indo na Avenida Paulista por causa dessa convocação. Me arrependi muito que teve a marcha militar lá, teve várias pessoas realmente monarquistas conversando entre elas, não um cara na caixa de som falando um monte de coisa, entende? Então, o futuro do monarquismo, ele tá muito decadente por causa disso. E também, os monarquistas tradicionais não gostam de debater com os monarquistas liberais. Que, apesar de nós sermos da terceira posição, há monarquistas liberais sim. Então nós devemos... Deixa eu tirar o áudio aqui. Então nós devemos sim dialogar com os monarquistas liberais, porque é a maioria. E isso que a terceira posição, esse movimento aqui, ele apoia. Uma união de monarquistas tradicionais e liberais para que no final, tipo assim, você é um monarquista tradicional, você acha que é melhor ter essa república aí ou ter uma monarquia liberal? Então a gente tem que se unir, porque é melhor uma república, uma monarquia liberal, e a gente tendo um pouco de poder dentro dessa monarquia, do que uma república dessas. Então a gente precisa dessa união, não dessa discórdia. Claro que também tem os monarquistas que apoiam a vinda de outra família imperial para governar o Brasil. Isso aí, mais ou menos a gente deve brigar. Só que aí a gente vai... Entende? A gente tem que fazer uma frente única de monarquistas e depois, quando a gente instaurar a monarquia, a gente ajeita isso. É isso que a terceira posição aceita. E claro que não só o movimento monarquista, mas também o movimento republicano, que seria de terceira posição. Que é a real terceira posição, nacionalismo. Claro que eu apoio a monarquia particularmente, mas a terceira posição pode sim apoiar a república. Por quê? Porque como muitos... A gente tem que decidir isso depois, entende? A gente é um movimento tão pequeno, a gente não tem um deputado, a gente não tem nada no poder. Ah, mas a gente não pode dialogar com esse poder. Claro que tem. Você acha que a gente vai conseguir notoriedade como? Vai aprovar que planos? A população em geral, o povo em geral, vai ver que a gente é o quê? Fazendo tais coisas, entende? Então, a gente deve sim tentar criar algo, mesmo que seja um partido. Imagina um partido de terceira posição. A gente tem que se organizar para quando a gente tomar, a gente tem várias cadeiras, tipo, imagina metade do plenário ser nosso. Aí sim a gente decide. Aí sim a gente se divide. Sim, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. A gente se divide depois. Depois a gente tem grande notoriedade, grande poder político, a gente se divide e depois debate sobre a república, a gente coloca em votação, em plebiscito ou algo assim, entende? Por exemplo, república ou monarquia, a gente coloca em plebiscito isso. Então, é uma grande crítica que eu tenho ao movimento da terceira posição. Deixe seu comentário, sua crítica. Compartilhe, claro. Clique aí no botão vermelho. Se não me engano, é vermelho ainda, né? E deixe o botão do like azul. E é isso aí. Até mais. E no próximo 7 de setembro eu vou fazer uma coberturazinha, tá bom? Sobre o movimento monarquista e como que ele tá. Porque, tipo, não tem animação nenhuma no movimento monarquista mais. Justamente por causa dessa desunião e tal. Mas é isso aí. A gente tem que formar colunas de poder. A gente tem que ficar unido à terceira posição, que é o movimento mais oprimido. Então fiquem com Deus. É isso aí. Até o próximo vídeo. Às 18h30 sempre. Até mais.